Oi, gente, terceiro contexto, trago fatos. Hoje, além do caso, eu vou trazer para vocês um collab muito especial, que é junto com essas três meninas maravilhosas, que eu adoro, que eu uso toda semana, que eu tô sempre em dia, que é do podcast Pátria Amada Criminal. Além do podcast Pátria Amada Criminal, tem o YouTube Pátria Amada Criminal. Tem o que mais, meninas? Tem o Instagram, Pátria Amada Criminal, tem a lojinha Pátria Amada Criminal, tem o site Pátria Amada Criminal, tem a seita Pátria Amada Criminal, tem tudo. A Mônica totalmente ofuscou o brilho da Natália. Natália, tipo, pronta. Oi! Mas o importante é que o recado foi dado. E fora o recado delas, eu tenho o recado de sempre do meu, de vocês curtirem aqui, se inscreverem, ativarem sininho, curtir, comentar, compartilhar, me seguir no Instagram, a descrição tá aqui, no Twitter também. E é isso, recado dado de todo mundo, gente. Ou alguém tem mais alguma coisa para falar? Não! Não? Então, recado dado, bora pro caso de hoje. Eu trouxe para vocês um caso que aconteceu esse ano e não faz muito tempo e que comentaram no meu serviço, na verdade. Eu não sabia do caso, comentaram no meu serviço e aí falaram, pô, Laís, você ouviu falar desse caso? Seria interessante você levar, tal? E eu não trago casos solucionados, como todo mundo sabe, mas... casos não solucionados, como todo mundo sabe. Mas eu achei esse caso, assim, com umas coisas que me deixaram totalmente chocada e eu resolvi trazer. Enfim. É o caso da Lorenza. Alguém ouviu falar? Não. Que nome Nem eu tinha escutado falar, e tanto que eu levei um tempo para achar e vi no G1, na maioria do caso, a maioria tá tudo no G1. No Fantástico teve uma pequena reportagem e eu tirei meio que tudo de lá. Então, a Lorenza Maria Santos Silva nasceu dia 25 de agosto de 1979 em Curitiba. Filha de um piloto de avião e de uma comissária de bordo, ela se mudou com a família ainda criança para Minas Gerais e ela tinha uma irmã gêmea. Tinha não, que a irmã gêmea está viva ainda hoje. Então, a Lorenza, né, ela estudou nos colégios Promove e Santo Antônio, que são tradicionais instituições de Belo Horizonte. Ela sonhava em conhecer o mundo, se formar em administração, e ela fazia esse curso de administração na UNA, que é uma faculdade em Belo Horizonte. Mas, 3 meses antes dela se formar, ela desistiu do curso. 3 meses. O que aconteceu? Por quê? Porque na época ela engravidou do então namorado, o André de Pinho, o André de Pinho, que era um promotor em Minas Gerais, e ela resolveu se casar com ele. Então, foi por isso que ela resolveu parar o curso, no caso. Certo? Ok. Até aí não tudo concordo, bem? Mas ok. Também discordo, mas entendo o que ela fez, mas não concordo, é isso. Também, discordo, mas é isso. Discordo, mas entendi o que aconteceu. O pai dela chegou até a falar que ele nem sabia quem o cara era. Que um dia ela chegou em casa com a certidão do casamento e falou, pai, então, eu casei e eu tô grávida. E aí ela foi morar com o André na época, né, na casa do pai dele, do pai do André. E ele já era promotor na época. O pai dela, para todos os efeitos, para mais para frente, caso eu falar, chama Marco Aurélio. Ela tinha 23 anos na época que isso tudo aconteceu. E ela e o André tiveram mais 4 filhos além desse. Eles têm 5 filhos. Todos eles são menores de idade até hoje. Então, como o André era promotor... Oi? Desculpa? Foi um atrás do outro, então? Foi o que eu imaginei, porque, né, você ter 5 filhos, todos menores de idade até hoje, eu imaginei que foi uma gravidez, assim, cravada na outra, né, porque... E
Como ele era promotor, né, o André, ele e a mulher, eles sofriam constantes ameaças o tempo inteiro. Era uma coisa normal para eles. Que beleza. Exatamente. Em 2016, de acordo com a polícia militar, ele e a mulher, né, eles foram abordados e agredidos por 2 homens perto de uma igreja evangélica que eles frequentavam, no bairro Vale do Sereno, em Nova Lima. Em 2013, o promotor teve o carro incendiado no bairro Serra, na região centro-sul da capital, em Belo Horizonte. O veículo estava estacionado, não tinha ninguém dentro. Em 2012, o carro do Pinho já tinha sido alvo de tiros no bairro Sagrada Família, na região leste. Ele e a mulher eles estavam a bordo, mas eles não se feriram. Então, assim, eram muitas ameaças. E também, na época, o irmão dele era sempre suspeito de todos os crimes. O porquê eu não consegui encontrar, para falar a verdade. Mas, assim, o irmão dele era meio que um inferninho na vida do casal, entendeu? Tipo, tava sempre ali participando desse terrorismo, dessas ameaças e etc. E ele era suspeito dos crimes. Então, pouco tempo antes, né, esse irmão, que ele era advogado, ele tinha sido preso por suspeita de extorquir dinheiro do promotor e ameaçar a Lorenza. E de acordo com a polícia, ele estaria ameaçando o casal para que eles retirassem processo de ameaças de crime contra a honra. A Lorenza, inclusive, ela tinha uma medida protetiva contra esse irmão, contra o cunhado dela. Nossa. Né? De tanto que ele fazia esse inferninho na vida deles. Em setembro de 2011, o carro da amiga dela, que é a promotora, né, apareceu pichado com dizeres ofensivos. Tava falando assim, vadias, e afirmando que a morte sempre está por perto. E também não sabiam quem era, mas, né, de novo, sempre caía sobre o irmão dele. Então. Sim, eu tô começando a pensar que esse irmão dele era um mafioso, um líder de gangue, porque tá parecendo assim, novela das 8, tá? Um filho é promotor, o outro é líder de gangue, eles estão na maior treta. E o líder de gangue, o cunhado, é apaixonado na cunhada, mas só que foi o promotor, o irmão que... Olha, marca registrada, viu? Essa ideia foi minha primeiro. Globo... Ok. Oi, Globo. A Mônica teve a ideia primeiro. Sim. Só pra vocês ficarem ligados. Tá aqui. Todo mundo de acordo? Sim. Sim. Então tá. Então isso foi em 2011. Essas ameaças duraram até 2011, tá? Tá, chegamos em 2021. Isso aí do irmão, tal, e da medida restritiva foi tudo em 2011, tá? Chegamos em 2021 sem maiores intercorrências. Eis que, no fim da tarde do dia 1º de abril, as câmeras do prédio onde o casal morava, o promotor e a Lorenza, as câmeras do prédio mostraram o promotor entrando no elevador com 2 garrafas de cachaça. O que chamou a atenção porque testemunhas disseram que o casal não costumava beber. Eles não tinham esse hábito. No dia seguinte, cerca de 6 da manhã, o promotor apareceu falando no telefone. A hora que ele ligou para o hospital para chamar uma ambulância. E aí eu ouvi o áudio. Eu tenho que citar isso, gente, porque eu tenho que aproveitar que eu tenho pessoas para comentar comigo e... Por favor. Feedback. Cara, tem o áudio dele chamando a ambulância. E assim, é muito mineiro, entendeu? Porque é um negócio assim, tipo... Oi, hospital não sei o que lá. Oi, tipo, chama ela pelo nome. Oi, não sei o que, tá boa? Oi, nossa! Oi, faz mais tempo que vocês não aparecem aqui. Não, o que aconteceu? Vocês sumiram. Tipo, no hospital. É uma boa que eles não apareçam, né? Mas ok. Nossa, a gente não ouviu mais falar de vocês sumiram, o que aconteceu? Ele, então, a Lorenza tá passando meio mal. Tadinha. Dá pra você mudar uma ambulância? Dá. Esse é o áudio, tipo... Legal, ela voz bem calma, né? Não tá acontecendo nada. É muito calmo e é muito mineiro, é tipo... Ela tomou um leite estragado.
Oi, tá boa? Tá boa. Aconteceu, se não for pedir demais, será que vocês talvez. Mas só se tiver uma ambulância livre, né? Porque senão eu entendo. Porque aí a Você gente não pede um táxi. deixa. Aí deixa. A gente passa Tipo, e vê é se. muito mineira essa ligação. É muito. Nossa, vocês sumiram, o que aconteceu? Tipo, vocês sumiram do hospital. Ainda bem que eles sumiram do hospital. Gente, mineiro é tudo. Mineiros. Eu adoro, gente. Eu adoro Mineiros são maneiros. Mineiros. Mineiros maneiros! Quero aproveitar. Marketing. Fala. Oi, tá boa? Que é o jeito que esse, né, cumprimento. Oi, tá boa? E aí, tá boa? Tô boa. Minha prima abriu um restaurante lá em Capitólio agora, chama Tá Boa. Tá bom. Gente, comida mineira é a melhor. Sensacional. Aí, Sim. falei. Sem palavras. É mineiro. Marketing feito. Enfim, tá boa, não sei o que, chamou a ambulância. 6h35 chegou o médico. 6h35 da manhã. O médico Itamar Tadeu Gonçalves Cardoso. Ele já conhecia a Lorenza por causa de outros atendimentos que eu vou falar depois. E ele saiu do apartamento, tipo, meia hora depois. Por quê? Porque a Lorenza estava morta. Eita. Então, começou tudo a ficar muito esquisito. Por quê? O promotor ele se opôs no dia da morte da Lorenza que fosse feita uma perícia no quarto onde a vítima foi encontrada morta. Ele não deu autorização para perícia no apartamento, o que somente foi feito no dia 4, sendo que ela morreu no dia 2. Então, no entanto, o trabalho da Força Tarefa reuniu provas desse período. E segundo o delegado, né, essas câmeras de monitoramento registraram o descarte do material do quarto e do apartamento na lixeira do prédio nos dias 2 e 3 de abril. Ou seja, ele estava com uma atividade muito suspeita, né? Além disso, esse promotor também se recusou a fornecer as senhas dos 2 celulares, que é o dele particular e o da Lorenza, e ele também se recusou a fornecer os acessos de WhatsApp. Mas apesar da recusa, as testemunhas ouvidas pela Força Tarefa falaram que muitas vezes o promotor se apossava do celular da esposa e mandava mensagens no lugar dela como se ele fosse ela. Isso era uma coisa que acontecia muito. Sim, bizarro. Tipo, esse caso pra mim foi uma coisa assim bizarra, por isso que eu trouxe. Tipo, começa tudo a ficar extremamente estranho. É muito absurdo, gente. Outra recusa do promotor que serviu para aumentar a suspeita da prática do crime foi a recusa em fornecer o material genético dele para ser examinado. Porque foi encontrado material debaixo. Ele pode recusar fazer tudo isso? Ele pode, porque ele é promotor, né, meu bem? Não, ele pode se recusar, mas aí alguém pode, tipo, forçar ele a dar o material, mas demora pra caralho pra tudo isso acontecer, né? Na verdade, você pode ser qualquer pessoa para recusar dar o material. Você não precisa ser promotor. Mas. Eles podem te forçar juridicamente, né? Tipo, exatamente, eles podem emitir um mandado e aí você é obrigado a fazer. Mas você sendo promotor, você tem um poderzinho a mais para, tipo, Sim, não vou total. dar e é isso, e se virem. E mesmo com mandado, às vezes você não. Eu sou tão frouxa que se a polícia me dá. Você também quer meu computador? Você também quer o telefone da minha filha também? Pega tudo, gente. Leva tudo. Exatamente. A gente culpado não faz isso. Exatamente, é isso que eu acho também. Tipo, se eu não fosse culpada, eu já faria. Quer? O que você quer? Cabelo? Tó cabelo. Tó o que você quiser. Arranca assim. Tipo, tô agora. Então, ele não forneceu esse DNA para fazer o material debaixo das unhas da Lorenza que indicariam que ela tentou lutar contra uma agressão. A declaração de óbito indicou como causa da morte pneumonite, que é tipo um engasgo. Sabe? Tipo, a pessoa morreu de engasgo. Devido a um alimento ou vômito e autointoxicação por exposição intencional a outras drogas. Aí todo mundo achou muito esquisito, porque, né, quem com 41 anos que ela tinha na época morre de engasgo. Tipo, isso também foi muito estranho. E aí começou a ficar mais esquisito ainda. Por quê? Ele queria que a cremação do corpo acontecesse rápido. Ele queria agilizar isso, tipo, tá, morreu, vamos cremar.
rápido, vamos agora. E aí, geralmente, quando isso acontece e o atestado de óbito já está pronto, eles precisam que outro médico investigue e assine a certidão de óbito, para ter certeza que a pessoa morreu de engasgo mesmo no caso da Lorenza, e aí ela possa ser cremada. E no caso, o doutor Itamar, lá que tinha assinado o atestado de óbito, conseguiu um colega. Ele conseguiu que o médico Alexandre de Figueiredo Maciel, mesmo sem examinar a Lorenza, assinasse essa certidão. Então o corpo estava a caminho da funerária quando a família, então, ficou a par desse caso todo. Ela desconfiou, mobilizou todo mundo e entrou em contato com o delegado de Belo Horizonte. E aí esse delegado conseguiu a transferência do corpo dela do corpo da funerária para o IML, onde foi constatado de fato, né, que a morte não aconteceu pelos motivos da certidão de óbito. A Lorenza, Eita. como já Ela era morreu de meio quê, então? esperado. Então, a Lorenza tinha marcas dentro do pescoço que indicavam asfixia por ação externa bem expressivas. A necrópsia deixou claro esses sinais de violência, com contusões na cabeça e coluna cervical. O Ministério Público, então, entrou em cena e eles começaram a investigar melhor isso. Então, 2 dias após a investigação, o André foi preso. André, o promotor. Ele declarou, então, ele deu o depoimento dele e ele declarou que aconteceu o quê? Por volta das 6 horas da manhã, ele escutou uma tosse, e daí ele chamou a mulher, mas ela não respondeu. Eles não estavam no mesmo quarto. Ele estava num quarto e ela em outro, por algum motivo. Aí ele desceu para onde ela estava e chamou de novo, mas não ouviu resposta dela outra vez. E aí ele viu ela no quarto e percebeu que a garrafa de cachaça, lembra que ele tinha comprado 2? Ele falou que tinha uma cheia a hora que ele foi dormir do lado dela. E que quando ele chegou, ela não estava mais cheia. Ela estava meio vazia. E que ela estava rolada para debaixo da cama. Eita. E ele ele é promotor de justiça no MP de Minas Gerais, mas ele está afastado desde 2019 porque ele teve punições disciplinares. Tipo, em menos de 3 anos, ele faltou mais de 180 vezes no trabalho sem justificativa. Tá suspenso e segue recebendo, né? Segue recebendo tranquilamente. Não sei se segue recebendo a mesma coisa, porque também tem isso. Ele ameaçou com arma de fogo essas 2 mulheres que estavam cobrando uma dívida dele. E aí, isso tudo gerou o afastamento dele do MP e também gerou uma diminuição da renda da família. Então, ele não estava recebendo a mesma coisa. Ele devia estar recebendo, mas não o mesmo, entendeu? Tá. E pensa, uma família com 5 filhos menores, E que a também renda estão faz acostumados falta, né? com aquele estilo de vida, com certeza, de ter bastante dinheiro, né? Exatamente, com esse padrão, né, e etc. Tipo, deve ter incomodado bastante. Então, além de ter gerado essa diminuição, refletiu também no relacionamento do casal. E também foi encontrada uma carta no apartamento com a letra da Lorenza, que ela fala do relacionamento do casal. E ela fala que o relacionamento estava se deteriorando. Ela tinha, tipo, escrito uma carta para o marido que não foi entregue. A delegada falou que a carta relata o desgaste, né, no relacionamento do casal, que a Lorenza teria caído em depressão profunda depois da morte da mãe há 9 anos atrás. E que ela passava a maior parte do tempo trancada no quarto dela. Tomando Ela cachaça. revela. Não, pior é que ela não bebia. Tipo, ela passava só a maior parte do tempo lá, medicada. E era isso, entendeu? Não tinha bebida envolvida. Aí a carta revela que o promotor chegou a dizer que suspeitava que a mulher estava traindo ele. Não sei como, trancada no quarto o tempo todo, mas... E além disso, foi levantado que o casal passava por dificuldades financeiras, tendo sido despejados de um apartamento anterior ao que eles viviam no que a Lorenza morreu. Ixi. A Lorenza relatava sobre sofrimento e reclamava da falta de atenção do marido e que eles não se relacionavam sexualmente havia 5 meses.
Ai, Mas então ela tava tendo um caso. Ela que tava tendo um caso com outras pessoas? Ou Não, não se sabe? tinha só essa suspeita do marido. Mas, tipo, ela ficava no quarto o tempo todo, ela tava em depressão profunda e ela não saía do quarto e etc. Tipo, ele achava, mas, sabe? É tipo isso. Era uma desconfiança apenas. Exatamente. E como ela tinha essa depressão diagnosticada há 9 anos, desde que a mãe faleceu, ela ia frequentemente ao hospital atrás de morfina. Ela ficou eita dependente pau. de morfina. Ela é viciada. Ela ficou dependente de medicamentos e principalmente de morfina. Então ela falava que ela sentia dores que os exames não confirmavam. E os prontuários, né, sempre estava escrito que ela era viciada em morfina, que ela era viciada em medicamentos, que não era para dar morfina. Mas de algum jeito ela sempre conseguiu o que ela queria. Ou seja, Marido ela provedor, sempre né? conseguia ser medicada com a morfina. Então, falam que a motivação do crime, falando assim, que o André matou ela, né? Porque ele já virou o suspeito principal do Número crime, 1. depois de tudo isso que eu falei pra vocês. Falou que a motivação do crime foi a que ele esperava que ela morresse com a quantidade de medicamentos que ela utilizava. Mas como isso não acontecia rápido quanto ele esperava, ele foi lá e terminou o trabalho rapidamente sozinho. Será que ele comprou a cachaça pra ver se ela misturava a cachaça com a morfina e tinha um piripaque? Sim, inclusive isso foi parte do processo, que ele comprou a cachaça e ele não administrou, desculpa, ele facilitou o acesso aos medicamentos para ela poder ter os medicamentos, ter o álcool bastante, para que ela não sofresse tanto, entendeu? No processo de morte, no caso. Essa é a hipótese da polícia. E o que chamou a atenção nesse caso e que eu tô assim, foi o que mais me chamou a atenção, para falar a verdade, desde o começo, que eu fiquei, como assim? E não apareceu nada sobre isso até agora. Então, se uma de vocês vê mais alguma coisa sobre esse caso, que tenha alguma coisa a respeito disso, por favor, me falem, porque isso tá me deixando doida. Tipo assim, ela tinha 41 anos, era uma mulher normal, tá? Então, uma mulher normal de 41 anos, tem cerca de 5 litros de sangue no corpo. Ela tava com 25 ml. Ela foi Como assim drenada? 25 ml? Só Drenaram o tinha, sangue dela. só tinha 25 ml de sangue no corpo. Não tinha Mas ela mais também. nada. Ela foi buscada na casa de funeral para fazer a segunda autópsia. Quer dizer que eles podem ter tratado o corpo dela e tirado o sangue do corpo dela. Mas nas notícias falaram que não deu tempo. Só que, por outro lado, o André ficou sozinho com o corpo por cerca de 7 horas. Porque ele não deixou fazer a perícia. Lembra que ele mandou a polícia embora? É. E até chegar à funerária levou 7 horas. E nessas 7 horas ele ficou sozinho com o corpo. E no celular dele acharam várias procuras por Como cursos de corpo. tanatopraxia, que é a preparação, né, dos cadáveres pro velório, no caso, para ele não começar a se decompor tão rápido. Que aí você substitui o sangue por uma outra substância. E acharam 3 furos no tornozelo dela. Mas, ao mesmo tempo, é porque eu faço o cursinho para perita, então eu sei que não dá para você tirar o sangue todo de uma pessoa, mesmo que forem 7 horas, por 3 furinhos no tornozelo. Você não tira. E o tornozelo Precisa ser um não negócio tira. mais assim, sabe? Jugular, femoral. Daí você tira até, mas no tornozelo você não tira com 4 furinhos. Enfim. Isso tá me deixando doida, porque daí já começaram a falar, porque foi ritual macabro, aí agora estão investigando se foi ritual macabro, se ele matou ela num ritual macabro, e isso tá me deixando doida, porque ela só tinha 25 ml de sangue, e tipo, como assim? Como ninguém viu antes? Como? Entendeu? Eu acho que o corpo dela foi preparado no funerário, mesmo eles dizendo que não tinha tido tempo.
Eu não Será? sei. Será que a funerária. Tem algumas. Ou a funerária fez merda e negou. Ou também ele pode ter tentado drenar ela pra não aparecer no toxicológico, né? O que ele tinha colocado nela. Ah, Ah, mas eu acho que O sim, que é porque estranho, eles já porque nos tinham... 25 ml eles conseguiram sim fazer Mas a às vezes ele não toxicologia. sabia que tinha o 25 ml. às vezes ele tentou o que ele, naquelas 7 horas, ele tentou da forma como ele podia tentar. Agora, como? Como que ele fez isso? Como que ele drenou Como? Exatamente. sem ter aberto ela de uma forma nítida, né? Com 3 furinhos no tornozelo. É muito difícil. Exatamente. Isso tá me deixando meio. Tipo, isso foi o que mais me chamou a Ou- atenção no caso, na ou verdade, até- de tudo. Ok, eu Foi tenho isso uma que me outra chamou a atenção pra teoria. ir lá ler o caso. O primeiro médico que fez a autópsia, que disse que ela tinha morrido de ter se engasgado com alguma coisa, ele deve ter sido pago pelo André para fazer essa autópsia e talvez ele tenha assim preparado o corpo, porque ele é médico e ela estava lá Ele na pode mesa ter. de autópsia. No É caso verdade, de... o médico pode ter. O médico Mas pode ele ter- também ficou meia hora lá. Meia hora onde? Assim, mesmo que ele injetasse nela, entendeu? A substância, pra onde que ia sair o sangue? Não faz muito. Não sei. Joga fora. Mas por onde? Faz por onde no corpo? No ralo. Isso, corpo, por onde isso. no Sim. corpo. no corpo. Eu não sei. Tô assim, passada. Eu não tenho explicação pra isso. Não tenho, tô passada. Exatamente. Isso, tipo, me chocou e eu fiquei. Coloca aqui nos comentários se vocês sabem o que aconteceu. De repente alguém Se tiver Vocês têm uma atualizações. teoria, fala pra gente. enfim. Uhum. Ele trabalha em ficou. Minas. Ele tá preso, tava preso, né, já provisoriamente, mas a justiça converteu a prisão dele para preventiva, que não tem prazo, né? E o médico Bruno Sander, ele é amigo do André e ele ficou com a guarda dos 5 filhos. Por quê? Porque um pouco antes de morrer, a Lorenza e o André fizeram uma procuração, tipo, há 3 anos atrás, falando que na ausência dos dois, quem ia ficar com as crianças era esse Bruno Sander. Então, assim, a família dela tá chocada, eles querem a guarda das crianças, porque faz sentido para eles ficarem com a família, mas é esse Bruno Sanders que tá com as crianças. E as crianças estão bem e estão com ele, estão bem com ele, entendeu? Tipo, Se ela escolheu isso em vida É. e em sua consciência, não tem por que a família ter. Ela, Até porque. mas até isso entrou em xeque, entendeu? Porque ficaram, mas será que isso foi escolha dela mesmo? Porque só faz 3 anos. Porque não sei o quê. Porque, como assim? Será que ele já não estava planejando e aí mandou pro amigo dele e tal? Tipo, até isso entrou em xeque agora. Por isso que eu citei. Então agora, no dia 25 de agosto, agora mesmo, Nossa, né? Há 3 3 dias dias atrás. atrás. Ele foi declarado réu no crime da morte da mulher por unanimidade. Foram 24 votos, 23-0. O crime foi tipificado também como feminicídio, né? Porque foi um cenário de violência entre marido e mulher. E teve ainda os agravantes de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o laudo do IML trouxe que ela sofreu também um envenenamento, né? Então é isso. Esse é o caso que eu trouxe para vocês. Que eu fiquei extremamente chocada. E que aconteceu, eu não fiquei sabendo, não sei quantas pessoas ficaram sabendo, porque eu não vi em muitos veículos por aqui. Tanto que foi difícil de achar. Se não me falassem no meu trabalho, eu não ia achar, não ia saber nunca. E eu achei assim, what? Onde foi parar o sangue? Como assim, 25 ml? Eu acho que eu achei. hoje pensando no sangue. O que aconteceu? Como conseguiu drenar o corpo da mulher até 25 ml de sangue e ninguém sabe como. Exatamente. E aí eu fiquei chocada e eu achei que seria um caso interessante para trazer para vocês, para ver se vocês traziam outras teorias também. Será que tem algum jeito de cortar uma pessoa por dentro para sangrar ela?
Olha, se tem, eu não sei como. Porque deveria ter, de repente, tipo, você corta a pessoa em algum lugar por dentro e pendura ela de ponta cabeça? Com a garganta, por dentro, alguma Então, coisa. mas é que não tinha furos na garganta, não tinha Nada. furos. Nada, só esses 4 no tornozelo, 3 no tornozelo, uma coisa assim. Mas será que olharam ela por dentro? Tipo, por E dentro que da falaram garganta? também que esses 3 furos foram injeções de adrenalina que o médico que foi lá ressuscitar ela, que deu Mas por que no pra ver se ela tornozelo? voltava, entendeu? Não sei. Bizarro. Nossa, gente. Bizarro. Esse caso deixa mais perguntas do que respostas. Sim, exatamente. Esse é o Não caso. é caso que eu costumo trazer, mas assim, eu fiquei muito chocada e eu queria muito saber a teoria de todo mundo, entendeu? E Ah, não, mas isso é perfeito, porque daí eles podem comentar aqui as teorias e os. Às vezes teve algum update que a Então gente não tem um sabe. update, talvez de Minas, e você sabe, aquela coisa da fulana que trabalhava no você centro, põe que era aqui. amiga do não sei o Mineiros quê. Maneiros, você tem alguma fofoca Mineiros no Maneiros. caso? Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que trabalha lá e tem algum bafão que a gente desconhece? Você conhece alguém que trabalha no IML e viu alguma coisa que ninguém viu? Você sabe como drenar um corpo? Conta pra gente. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Me segue no Instagram, me segue lá no Twitter. Bora conversar sobre esse caso louco. Bora conversar com as meninas do Pátria Amada Criminal, que eu adoro. Por favor, sigam elas. Eu vou colocar também os links aqui na descrição, para Vai vocês lá. não perderem nada delas. Vai lá no nosso canal, porque tem collab com a Laís. Ela foi lá visitar a gente. Vai lá conferir. A gente falou sobre a morte do Marvin Gaye. Pã. E também tem outros vídeos no canal, se você não gosta do Marvin Gaye. Que o Marvin Gaye tocava Sexual Healing. Sexual. Caso você esteja, já ouvi na minha cabeça, mas o que ele tocava mesmo? Que nem eu fiquei. Exatamente. É isso. Eu fiquei assim também. E é isso, e a gente se vê terça que vem. Com mais fatos. Tchau! Tchau! Tchau, jovens!